Qual é a linguagem mais fácil para você que trabalha com QA começar a aprender programação? Nesse vídeo, quero bater um papo um pouco sobre isso. A gente sabe e já viu em diversos conteúdos meus e de diversas pessoas que produzem conteúdo sobre QA que não existe assim uma melhor linguagem de programação ou a mais ideal para você começar. Existe sim um contexto no qual você tem que analisar e tomar sua decisão. Normalmente, o que você mais vai ouvir é que você deve começar a aprender uma linguagem de programação que é utilizada na empresa que você trabalha. Então, se a empresa que você trabalha desenvolve o sistema utilizando Java, por exemplo, seria melhor você começar a aprender programação já direto com Java, porque você já estaria dentro do contexto ali, teria desenvolvedores do time para te ajudar e você vai começar a automatizar alguns testes usando essa linguagem, você teria um suporte melhor. Porém, a gente cai num ponto aqui. Tem algumas linguagens que são um pouquinho mais complexas para se aprender do zero, principalmente para quem tem dificuldade com programação. E levando isso em consideração, pode ser que a pessoa se encontre um pouco travada nesse momento. Ela tenta até começar a aprender aquela linguagem, como por exemplo Java, C Sharp ou alguma outra, mas são linguagens um pouquinho mais complexas de se entender, assim, mais verbosas, né? Você precisa escrever mais coisas para dar os comandos, enfim, com mais detalhes nesse sentido. E a pessoa pode ter dificuldade durante esse processo de aprendizado e desanimar e acabar não aprendendo nenhuma e nem evoluindo nesse ponto. É exatamente por causa desse problema que resolvi fazer esse vídeo. Até mesmo referente a um problema que eu tive durante a minha carreira como QA, que foi parecido com essa situação que eu falei. Eu comecei a trabalhar com QA muito focado em testes manuais. Eu nunca tive assim, dificuldade com programação, eu vi na faculdade, mas pelo fato da minha carreira ter começado muito com teste manual, eu perdi um pouco do contato diário com programação. E quando quando eu me vi sendo exigido, né, da minha parte que eu aprendesse programação para evoluir na minha carreira, eu me vi com um pouco de dificuldade de retomar aquilo, né? Como eu falei, nunca tive grandes dificuldades, mas ali estudando 100% sozinho, não era tão rápido de pegar essa questão dessas linguagens. Eu comecei exatamente por elas. Comecei a fazer cursos de Java, pulei um pouco para C Sharp, pulei um pouco de galho em galho, porque eu não estava trabalhando ainda com automação, então eu tinha que escolher alguma, acabei ficando naquele dilema de qual escolher. Estudei duas, no final das contas não usei nenhuma das duas e não me aprofundei em nenhuma das duas. Mas aí teve uma mudança de chave ali na minha carreira, que foi quando eu comecei a utilizar uma linguagem, que é a linguagem que eu vou recomendar aqui nesse vídeo, que mudou o jogo para mim. E essa linguagem foi o Python. Por quê? O que aconteceu? Eu tive uma oportunidade dentro de uma empresa que eu já estava trabalhando, de ir para a área de automação de teste, uma equipe focada em automação de testes lá. E além de utilizar a linguagem proprietária da empresa, eles utilizavam também o Python. E foi um grande divisor de águas, assim, porque, como eu falei, eu já tinha uma boa lógica de programação da época da faculdade, curso técnico que eu tinha feito, mas estava com um pouco de dificuldade de retomar isso num ritmo legal. E eu vi no Python essa possibilidade, sabe? O Python me trouxe mais agilidade no aprendizado e também menos detalhes, menos coisas para se preocupar ali no dia a dia desenvolvendo em Python, que me permitiu entender melhor como que a linguagem funciona. Utilizando Python no dia a dia, eu conseguia aplicar muito mais fácil a lógica de programação, porque a linguagem ela é super simples de implementar. Os comandos são bem simples, tem poucos detalhes que você tem que se preocupar ali enquanto você está desenvolvendo. E isso ajuda muito você a ter aquele sentimento de evolução mesmo. Você ter aquele sentimento de evolução dentro daquela linguagem, dentro do que você está
estudando e já aplicando ali no seu trabalho. Então, claro, eu fui fazendo algum curso de Python para ir me aprimorando nos comandos e tal, mas o Python é tão simples que, pelo que eu tinha estudado de Java e de outras linguagens, e pelo conhecimento que eu já tinha por ter visto na faculdade e tudo mais, só de bater o olho em alguns códigos eu já dava para aprender como que funcionava a linguagem. Claro, como eu falei, fui estudando a parte também para conhecer um pouco mais teoricamente, conceitualmente ali as melhores formas de fazer as coisas, porém já dava para sair produzindo utilizando essa linguagem. E para mim, por que eu digo que foi um divisor de águas? Porque daí foi onde de fato eu comecei a programar de verdade, a automatizar os testes, a utilizar dentro desses testes boas práticas, reuso de código, enfim, e conseguir ali olhar para um desafio e conseguir montar uma lógica, né, utilizando aquela linguagem para resolver um determinado problema. E foi um divisor de águas ainda maior, porque depois que eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar também com automação de testes utilizando o Java. Mas foi engraçado que aí parece que os olhos abriram ainda mais. Foi muito mais fácil eu me adaptar e, de fato, começar a entender uma linguagem um pouco mais complexa, como o Java, um pouco mais verbosa. Foi muito mais fácil porque eu já entendia a linguagem mais simples, que é o Python. Eu já vi algumas recomendações de pessoas falando: é melhor você começar por uma linguagem mais difícil, depois a mais fácil vai ser mais fácil de você pegar. Bom, mas na minha carreira, na minha vivência, não foi isso que aconteceu. E eu tô aqui para compartilhar o que deu certo para mim, tá? Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade em programação, tem dificuldade e até um certo receio de começar a aprender programação, né, esse desafio, ver isso como um desafio muito grande, eu diria que se você já tentou aprender a linguagem da empresa que você trabalha, ou se você não tem como objetivo nenhuma linguagem assim em específico, eu diria, começa pelo Python. Você vai conseguir ver um progresso seu de forma muito mais rápida, muito mais efetiva do que começando por uma linguagem mais difícil. Foi isso que eu experienciei na minha carreira e tô aqui para compartilhar porque pode ser um insight importante aí para você que está assistindo esse vídeo, né? Não tem problema se você está aqui assistindo esse vídeo e falar: não, Léo, mas eu comecei por Java, depois precisei de outra linguagem e eu achei melhor fazer esse caminho. Perfeito, tudo bem, como eu falei, não tem certo e errado, né? Eu tô aqui simplesmente compartilhando como foi para mim, como deu certo para mim, para que pessoas possam de alguma forma se inspirar e, quem sabe, ajudar aí na carreira de alguém que esteja assistindo esse vídeo. Eu trouxe mesmo para compartilhar, porque eu acho que realmente o Python é uma linguagem mais fácil, melhor para você que é QA começar a aprender. Principalmente para quem é QA e tem algum bloqueio relacionado à programação e automação de testes. Vai de Python inicialmente e depois você faz seus ajustes aí, né? Vamos supor, comecei a aprender com Python, mas na minha empresa é outra linguagem, é outra stack que é utilizada. Depois você muda, tá? Depois você pode mudar. Mas é melhor você começar e aprender com alguma linguagem do que você travar em uma linguagem mais complexa e não aprender nenhuma e nem trazer nada, por exemplo, de automação de testes, de coisas nesse sentido para dentro da sua empresa, tá? Fora que é uma linguagem que tem crescido muito a demanda dela na área de automação de testes. Ainda não é tão forte quanto o JavaScript e o Java. Acredito que essas duas linguagens estão na frente ainda no número de vagas que tem disponível para a área, mas cada ano que passa eu vejo aumentando o número de vagas pedindo Python para automação de testes. Eu acho que essa tendência aí, o Python tem crescido muito o uso do Python em diversas frentes da tecnologia, né? E não é diferente na nossa área. Você vai estar aprendendo aí a terceira, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a terceira linguagem aí mais pedida. E com certeza você vai estar abrindo sua mente para poder aprender de forma mais fácil novas linguagens, se é essa a sua necessidade, tá? Vim compartilhar mesmo essa
experiência, mais uma experiência aí que eu vivi na minha carreira, que deu certo para mim, que funcionou, e pode ser que faça sentido para se fizer sentido para uma pessoa que está vendo esse vídeo, já valeu a pena, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você já sabe, se você já trabalha com automação de testes, por qual linguagem você começou e se você teve algum tipo de desafio parecido com esses que eu comentei aqui nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa um like no vídeo. Te vejo no próximo.